Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo. Primeiro domingo do mês de agosto, este mês que a igreja dedica para rezar pelas vocações. Comecemos o programa Em Tuas Mãos de hoje rezando, portanto, esta oração. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. E na próxima terça-feira celebraremos os 70 anos de criação da Arquidiocese de Teresina. Uma programação especial foi preparada na Catedral Metropolitana e nós vamos conferir os detalhes agora nessa entrevista. No próximo dia 9 de agosto, a nossa Arquidiocese de Teresina comemora 70 anos desde a sua criação. E para conversar um pouco mais a respeito desse tema, o programa Em Tuas Mãos recebe hoje o Padre Clebert Viana, ele que é pároco da nossa Catedral de Nossa Senhora das Dores. Seja bem-vindo, Padre Clebert. Obrigado pelo convite, é sempre uma alegria poder estar aqui para trazer as informações e hoje falar um pouco da nossa diocese e depois da nossa arquidiocese, nessa celebração tão importante que é o seu 70º aniversário. Então, Padre Clebert, são 70 anos de missão, de atuação pastoral da nossa igreja como arquidiocese aqui no Piauí. Como tudo isso começou? A nossa história começa com o descobrimento, a vinda dos portugueses aqui para o Brasil. Inicialmente, todo o Brasil fazia parte da Diocese de Braga. Os missionários que vieram da Diocese de Braga, em Portugal. Inclusive, a Cruz do Descobrimento está lá no Museu de Braga. Depois, uma reorganização da Igreja no Brasil nos fez pertencentes à Diocese do Maranhão. E nós ficamos, aqui o Piauí, ligados ao Maranhão até o dia 20 de fevereiro de 1902, quando o Papa Leão XIII cria a Diocese do Piauí. E o bispo primeiro, Dom Joaquim de Almeida, ficou por algum tempo, depois a sucessão. Depois chega em 1924 Dom Severino, que chega de Pernambuco, nascido em Vitória de Santo Antão, depois ordenado em Olinda, Recife, veio para cá, para Teresina, ser o bispo. E com o desenvolver da sua missão, Dom Severino foi um grande homem. As grandes obras, inclusive a própria reforma e ampliação da catedral, foi uma obra dele, a aquisição e construção do Centro Pastoral Paulo VI, a residência episcopal, o Centro de Treinamento Padre Tony Batista, entre muitas outras obras aqui em Teresina, na igreja, nós encontramos as mãos de Dom Severino. Então, dado o seu trabalho pastoral, ao seu zelo missionário, no dia 9 de agosto de 1953, a Diocese de Teresina é elevada à arquidiocese, tendo como primeiro bispo o próprio Dom Severino, que aqui estava para continuar esse trabalho evangelizador e missionário nesse território. Então, nesse andar da história, nós vimos aí a mudança da Diocese do Piauí para a Arquidiocese de Teresina. A elevação canônica daquilo que antes era uma diocese para a arquidiocese. E para esclarecer aqueles que nos escutam, que nos assistem, o que é uma arquidiocese? Bom, na composição do território do Piauí, na verdade o Piauí todo era uma diocese só, com o passar dos anos, houve a necessidade da criação de outras dioceses dentro do estado, dado a dimensão do nosso Piauí na sua extensão territorial.
a prelazia de Bom Jesus, depois a diocese de Parnaíba, as outras dioceses, hoje nós temos 8 dioceses de Oeiras, foram sendo criadas. E aí, como a Teresina foi a sede inicial, foi elevada à categoria de arquidiocese pela sua importância e centralidade. É uma porção do povo de Deus, como todas as outras dioceses têm, mas por estar em um lugar central e de destaque, ela recebe esse título, né, de arquidiocese, porque arqué é um prefixo grego, significa acima, além, superior, mas no sentido da sua importância. Por isso nós dizemos arquidiocese. Nós temos a divisão de arquidiocese e diocese. Claro que é só uma forma da igreja se organizar melhor. Então, nós temos aqui o arcebispo, porque nós temos aqui uma arquidiocese. Mas isso não diz de nenhuma forma de se sobrepor às outras dioceses e nem do bispo se sobrepor aos outros bispos. É só uma forma da igreja se organizar melhor no sentido dos seus trabalhos e da sua missão. E é claro, como sendo a arquidiocese um centro, entre as outras, as comunicações, aquilo que vem da nunciatura, vem consulta sim para o arcebispo e daqui vão para as outras dioceses. É uma caminhada que se faz caminhando. A história da Arquidiocese de Teresina tem diversos pontos e evoluções. E eu queria que o senhor destacasse agora um pouco daquilo que nós avançamos enquanto igreja aqui no coração do Piauí. Um grande marco da Arquidiocese de Teresina, sem dúvida, é a asa, que é de inspiração de Dom Avelar Brandão Vilela, que sucedeu o Dom Severino. E a asa veio com um compromisso social, naquele momento em que a igreja, a sociedade passava por algumas transformações. A Arquidiocese de Teresina não se tornou alheia à necessidade, sobretudo dos mais pobres. Então, a asa, a Ação Social Arquidiocesana, foi um ponto de avanço. Por quê? Porque ela trouxe essa dimensão social mais evidenciada na evangelização. Também nós destacamos o crescimento das paróquias, no sentido do aumento do número das paróquias. Nós tivemos também com Dom Avelar uma preocupação muito assim presente, que foi a evangelização das periferias. Isso volta agora com Dom Jacinto, que olha para as periferias, nas palavras do Santo Padre, também as periferias existenciais, e tem essa atenção mais especial. E, é claro, as inúmeras ordenações, o aumento do clero, muito significativo. Depois, as ordenações dos diáconos permanentes, nós temos aqui mais de 70 diáconos permanentes já ordenados. E, é claro, sem dúvida nenhuma, as paróquias, os territórios, as pastorais que funcionam, que são no meio das comunidades, no meio do povo, a presença de Deus. E claro que a dimensão de infraestrutura aqui é inegável, né? Melhoramento de templos, de espaços para encontro, para catequese, mas cito mesmo essa evangelização que aqui em Teresina faz, é claro, da nossa capital ser a capital mais católica do Brasil. E para celebrar esse momento tão especial, qual a programação está sendo preparada por nossa catedral? Bom, nós temos a celebração da Eucaristia em ação de graças, no dia 9 de agosto, lá na Igreja Catedral de Nossa Senhora das Dores, ali na Praça Saraiva. É a celebração que é justamente render graças a Deus por aquilo que Ele tem realizado nesse território. Como a Catedral Nossa Senhora das Dores é a sede episcopal, lá nós centralizamos para dizer justamente dessa ideia, né? A Igreja Mãe, que acolhe os seus filhos e que ali celebra com alegria este evento que foi a criação, a elevação da diocese, a Arquidiocese de Teresina. Por isso convido a você, a sua família, a participarem conosco desta celebração no dia 9, às 5 da tarde, na Igreja Catedral. Então, Padre Klebert, muito obrigado por sua disponibilidade, pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo na nossa Igreja Catedral. Sigamos juntos, nós estamos sempre à sua disposição. Obrigado, é uma alegria, repito mais uma vez, estar aqui no programa Em Tuas Mãos para conversar com você, conversar com quem nos assiste e trazer essas informações importantes da vida da nossa arquidiocese.
E não deixe de acompanhar a Arquidiocese de Teresina nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Aproveite e fique por dentro de tudo aquilo que acontece em nossa igreja particular. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Nesse primeiro domingo do mês de agosto, nós celebramos a vocação sacerdotal. Vamos refletir sobre esse chamado especial de Deus, agora no quadro Bons Conselhos. E para falar sobre o tema do nosso Bons Conselhos de hoje, que é vocação sacerdotal, nós vamos conversar com o bispo da Diocese de Oeiras, Dom Edilson Nobre. Dom Edilson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite de participar do programa Em Tuas Mãos. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Então, o que a vocação sacerdotal representa para o Senhor? Para mim, a vocação sacerdotal diz muito. Vocação é um chamado, né? A palavra vocação significa chamado. E eu sinto que recebi de fato de Deus o chamado para a missão. A missão que pode ser desenvolvida de muitas formas. Todo batizado ele é chamado para a missão. Mas eu me senti chamado para a missão sacerdotal, o exercício do ministério presbiteral. Então, por quê? Porque eu entendo que o ministério presbiteral ele é importante. O presbítero ele desenvolve um trabalho, uma atividade que ela é indispensável dentro desse processo, desse ser igreja, sobretudo na administração dos sacramentos. Como sacerdote, eu preciso levar às pessoas a alegria do Evangelho e eu devo fazer isso e comunicar essa alegria do Evangelho nessa comunicação dos sacramentos, na comunicação do Evangelho, na comunicação da Palavra de Deus. E isso me fascina. Então, desde muito pequeno que eu me senti fascinado pelo sacerdócio e por isso procuro até hoje dar essa resposta a Deus exercendo a minha missão. E a partir de qual momento se ouviu que essa seria a sua vocação, né? A vocação sacerdotal? Desde criança, eu me sentia fascinado. Eu achava bonito quando eu via um padre celebrando. Mas a vida é um processo, tá? Esse encantamento, muitas crianças têm e depois isso passa. Então eu tive uma vida enquanto adolescente, uma vida como qualquer adolescente viveu. Mas muito cedo, ainda na adolescência, cada vez mais essa vontade de ser padre foi ardendo no meu coração. Isso me deixou muito inquieto, porque eu buscava respostas e eu não encontrava. Eu queria saber de Deus e eu ficava com muita raiva de Deus, porque Ele não me dizia se era ou se não era. Tá? A gente fica naquela incerteza. E se eu tomar uma decisão que não vai ser, de fato, a decisão certa? Era essa indagação que estava dentro de mim. Ao mesmo tempo que eu achava que poderia ser um padre, tinha o desejo, mas eu imaginava, e se eu me arrepender lá na frente? E se eu for um padre infeliz? Até que um dia, lendo uma mensagem do padre Zezinho sobre vocação, ele dizia: questionamentos, interrogações, sempre vamos ter. E aí eu vi que a decisão eu que tinha que tomar. Não era Deus que ia agora me tomar pela mão e dizer, você vai. Eu só precisava saber de Deus se eu poderia fazer bem aquilo que eu queria fazer. E eu penso que a partir daí eu me senti mais tranquilo e procurei tomar a minha decisão. Conversei com o padre. Eu sou do Rio Grande do Norte, de uma cidade morava numa cidade chamada João Câmara, a cidade que eu nasci é Touros, sempre no Rio Grande do Norte. Mas em João Câmara foi que eu vivi esse processo. E aí o padre me ajudou nesse discernimento, fui para o seminário, me tornei padre e por isso estou aqui contando a história. E qual conselho que o senhor dá para aqueles que também têm essa vontade, têm esse desejo no coração, mas têm também essa dúvida e esse medo? Superar o medo. Todos nós enfrentamos medos, mas o ser humano que não é capaz de enfrentar os seus medos, ele não vai crescer, não vai evoluir, não vai se realizar. Então superar os medos e saber por que quer. Não pode ser uma aventura.
Trata-se de um sentimento que tem que ser muito profundo e de uma tentativa de resposta como missão. Não pode ser o fascínio por causa dos paramentos, por exemplo. Não pode ser aquilo, a razão do meu querer ser padre. Tem que ser, sobretudo, o espírito da missão, a necessidade de comunicar o Evangelho, a consciência de que o mundo precisa conhecer Jesus, comunicar Cristo às pessoas. Isso deve ser a essência dessa decisão. Isto eu posso fazer como leigo, sim, e posso fazer como padre. Então, como padre, eu vou fazer tudo isto e aí exercendo especificamente, realizando algumas atividades que são específicas do sacerdote, que é aquele que vai liderar uma comunidade, que é aquele que vai exercer que vai ministrar determinados sacramentos, é aquele que vai orientar os fiéis para que eles possam amadurecer na fé e assim ajudar a comunidade a amadurecer como povo de Deus. Então, o que eu posso dizer para esses jovens? Não tenham medo. É fascinante seguir os caminhos de Jesus. E quando de fato a gente faz isso por amor, a gente sente a recompensa, tanto na proximidade das pessoas, como também por saber que estamos colaborando com um projeto tão grandioso, ajudando a construir o reino de Deus. E como o sacerdote deve compreender a sua missão em meio aos desafios da atualidade? Bom, o sacerdote tem que ter clareza. Nós estamos no mundo. Eu não fui escolhido para ser padre fora dessa realidade, desse mundo em que eu vivo. Então, por estar no mundo, os desafios aparecem. Porque não tem ninguém pronto, porque às vezes faltam operários para a messe, porque estamos num mundo cheio de conflitos, porque estamos num mundo que tem a fome, porque estamos num mundo que tem a violência, porque estamos num mundo que tem as disparidades sociais, os desníveis sociais, e é dentro desta realidade que eu vou exercer o meu ministério. Inclusive, devo ser, para este mundo, um sinal de esperança. Na hora que o sacerdote entende desta forma, então, nem ele vai temer os desafios e, pelo contrário, encara os desafios e ajuda também a comunidade a superar os desafios que ela vivencia. E de que forma o padre vive a entrega a Deus, ao serviço também do próximo, do irmão? Bom, como é que a gente se realiza? Para mim, o mais bonito da vocação sacerdotal é que a gente não está em função da gente mesmo. A nossa realização é saber que a gente pode fazer algo pelos demais. E isso é gratificante. Isso é o que eu chamo de fertilidade na missão. Porque o padre não casa, então, mas ele tem que ter uma vida fértil. Então a fertilidade na missão é exatamente você saber que do trabalho que você realiza, você faz a diferença. Do trabalho que você realiza, você ajuda as pessoas. Do trabalho que você realiza, você vai se sentindo motivado e impulsionado para provocar a comunidade no serviço comunitário. Então, além da missão do altar, eu preciso, como sacerdote, levar em consideração também as situações adversas que existem no mundo e, ao mesmo tempo, com a comunidade, procurar respostas para essas situações. Então entra aí o lado caritativo. Eu não posso pensar o meu ministério sacerdotal achando que essa parte da caridade é algo dos leigos. Não, isso é a essência da missão. Tanto quanto comunicar a boa nova do Evangelho, tanto quanto dizer que Jesus Cristo é amor. Então, exatamente porque Jesus Cristo é amor, e Ele diz para todos nós que se faz presente na vida do irmão, então eu não posso ficar indiferente àquele que está, por exemplo, passando fome. Então eu preciso estar atento às vicissitudes do mundo. E aí, pela minha vocação, como membro da igreja, com a minha comunidade, a gente procura dar uma resposta e fazer o bem a esta sociedade, porque ela precisa desta presença da igreja e a igreja precisa ser esta servidora à sociedade para que, de fato, assim o Evangelho seja entendido e a missão e a palavra e a pessoa de Jesus também seja melhor compreendida por estas pessoas, por este mundo que às vezes não tem o Evangelho dentro de si.
Então, Dom Edilson, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar sobre esse tema, esse assunto tão importante para a nossa igreja. Eu aqui agradeço, muito obrigado. E que Deus abençoe a você nessa missão bonita da comunicação e Deus abençoe aqueles que estão nos acompanhando. Fiquem com Deus. E lembrando a você que todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo com quem você desejar. E além disso, de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, acompanhe também o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos, em tuas mãos. E você confere agora as principais informações da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta abençoada manhã de domingo. No último domingo, dia 31 de julho, foi realizada às 5 horas da tarde na Catedral Metropolitana Nossa Senhora das Dores a solenidade que celebra os 500 anos da conversão de Santo Inácio de Loyola, que marca o encerramento do ano inaciano. A celebração em memória à conversão de Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, contou com a presença de jesuítas, coordenadores e diretores de instituições inacianas, de integrantes do clero arquidiocesano e fiéis que se nutrem da espiritualidade do peregrino de Loyola. A solenidade foi marcada por diversos momentos importantes, com símbolos e imagens carregadas por fiéis devotos que retratavam a história de vida do santo. O superior da Companhia de Jesus em Teresina fala sobre a importância de comemorar esse momento, que recorda sobre a caminhada de fé do seu fundador. Para nós jesuítas é importante a gente reconhecer esses 500 anos como um legado de Santo Inácio para nós, jesuítas, e principalmente para a igreja, né? O legado que ele deixou dos exercícios espirituais, que renovou a igreja, que ajudou a Companhia de Jesus a chegar o que é hoje, ela, uma grande ordem religiosa que está em mais de 100 países, nos 5 continentes, e hoje nós temos 8 obras presentes aqui em Teresina. O nosso corpo apostólico, que não se resume a só os jesuítas e irmãos, né, padres e irmãos, mas também a todos os colaboradores. O arcebispo de Teresina, que presidiu a celebração, fala sobre a relevância da caminhada missionária realizada por Santo Inácio de Loyola, que transformou efetivamente a história social de muitos lugares, dentre eles na Arquidiocese de Teresina. Depois de 500 anos da conversão de Santo Inácio, ele que morreu no dia 31 de julho de 1556, nos faz sentir que a obra dele foi uma obra dirigida por Deus, porque ainda hoje ela perdura mais de 5 séculos. Então isso significa que a Companhia de Jesus, ou jesuítas, como são popularmente conhecidos, trazem para nós esta herança espiritual de Santo Inácio. Entre nós, esta presença é sentida, sobretudo no campo da educação, no Colégio Diocesano, no Socopo, em outro bairro, outro colégio, também outras obras sociais junto à infância e à juventude, mostram que esse espírito de Santo Inácio está vivo. E a Companhia de Jesus alastra esse benefício com tantas famílias, jovens, que eles atingem e formam, como nós temos em Teresina, tantas pessoas que hoje estão no campo social, muito desempenhando tarefas de liderança, passaram pelo Colégio Diocesano e beberam nesta fonte. Ao todo, em Teresina, a Companhia de Jesus conta com 8 instituições que atendem desde a faixa etária jovem até a idosa. A coordenadora da Escola Santo Afonso, que é uma instituição da rede jesuíta, fala sobre a importância dessas obras para a sociedade. Então, a Companhia de Jesus ela tem uma importância fundamental, né, porque ela vai além do ato de educar, né, de todos os processos que tem todos os colégios, mas ela se preocupa muito com essa formação do humano, a formação cristã.
Quem também esteve presente na celebração foi o coordenador do Centro Social, Padre Arrupe, instituição que integra a rede jesuíta. Ele, que já faz esse trabalho há 8 anos, conta que sua relação com a Companhia de Jesus é muito mais antiga e representativa. Em primeiro lugar, eu sou fruto de uma obra inaciana. Eu sou ex-aluno do Colégio Santo Afonso, ali da Socopo. Saí de lá em 1987. E hoje eu, como ex-aluno, coordeno um centro social que é uma obra jesuíta. Eu diria, é uma parte do Santo Inácio de Em Tudo a Mais Servir. E esse centro hoje é o maior centro de idosos de Teresina. A paroquiana da paróquia Santo Inácio de Loyola, localizada no bairro Socopo, quis vivenciar de perto o encerramento do ano inaciano. Ela, que conhece bem a história do seu padroeiro, relata sobre os objetivos que Santo Inácio buscava alcançar dentro da sociedade. Durante toda a sua trajetória de vida, Santo Inácio ele foi muito de chamar as pessoas para conhecer Jesus, né? De trazer essa proximidade das pessoas até a pessoa de Cristo, né? Levar Cristo a todas as pessoas. E após esses 500 anos de sua conversão, Santo Inácio de Loyola segue convertendo corações através dos seus exercícios espirituais, levando pessoas a experimentarem, assim como ele, da graça do Senhor. Na última terça-feira, dia 2 de agosto, o Padre Osvaldo Cardoso celebrou o seu jubileu de prata na paróquia Menino Jesus de Praga, onde atualmente ele atua como pároco. Vamos conferir. A celebração foi realizada às 7 horas da noite e contou com a presença do arcebispo de Teresina, integrantes do clero arquidiocesano, familiares e amigos do padre que fizeram parte da sua caminhada sacerdotal até hoje. O jubilando faz uma avaliação desses 25 anos de serviço à Igreja de Cristo. Eu avalio como um caminho de e para a felicidade. Deus chama sempre para a felicidade, toda vocação é para a felicidade. E o meu sacerdócio durante esses 25 anos vividos tem sido uma experiência muito grande com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus e, por conseguinte, com a felicidade. Tudo aquilo que sou, tenho e faço me fazem um homem feliz, um sacerdote feliz. O jubilando ressalta ainda o sentimento de comemorar esses 25 anos como sacerdote. Bom, o sentimento que invade o meu coração é o sentimento de gratidão. Não poderia ser outro, né? Então, grato a Deus, grato à minha família, grato a todos aqueles que me acompanharam durante esse tempo, essa trajetória, as 5 paróquias por onde passei. O arcebispo de Teresina, que esteve presente no Jubileu de Prata, fala sobre a importância que tem essa celebração, que tem como foco a trajetória desses 25 anos de serviço do Padre Osvaldo. Então, creio que hoje nós celebramos, sobretudo, a grandeza de Deus que se serve de instrumentos como nós, frágeis, para poder realizar suas maravilhas, para que ninguém duvide que a fonte é Ele e que nós somos seus instrumentos. E o Padre Osvaldo nos sentimos felizes porque ele tem servido a arquidiocese em vários lugares. Antes esteve na paróquia de São Paulo, agora aqui no Menino Jesus de Praga, com muita dedicação, e isso faz com que a nossa ação de graça se revista de mais alegria ainda, porque vemos que é um padre querido pelo povo, reconhecido pela sua doação e que nos promete para o futuro, com a sua maturidade humana e sacerdotal, ser ainda mais útil ao povo, à Igreja de Deus. O padre já se encontra há 5 anos na paróquia Menino Jesus de Praga, localizada na Forania Sul 2. Durante esse tempo, ele vem desenvolvendo um grande serviço para a comunidade. A paroquiana Clevânia, que se fez presente na comemoração do jubileu, relata sobre a missão desempenhada pelo sacerdote. Ele se tornou, além de padre, um pai. Padre Osvaldo a gente considera um pai e amigo nosso. E o ponto forte dele, desde que ele chegou aqui na paróquia Menino Jesus de Praga, é a espiritualidade. Padre Osvaldo, com essa espiritualidade dele, ele tem cada vez mais trazido fiéis e cativado mais e mais
a nossa comunidade, que já é uma comunidade assim, bem atuante, mas ele vem agregando mais ainda para a gente. Então, é bênção. Além de atuar como pároco na paróquia Menino Jesus de Praga, o padre faz parte também da comunidade católica Shalom. Um dos integrantes da comunidade fala sobre a importância que o sacerdote tem para a missão evangelizadora deles. E a presença do sacerdote é aquele que nos aponta Cristo, é a presença também de Cristo entre nós e que ministra sobre nós a sua paz, a sua graça. Hoje ele é consagrado na comunidade de Aliança Shalom, serve aqui na paróquia Menino Jesus de Praga e desenvolve o seu apostolado como Shalom e, claro, não deixou de ser um padre diocesano, desenvolve as suas atividades aqui nessa paróquia, sendo sal e luz, como nos orienta o carisma da comunidade Shalom para a comunidade de Aliança, sendo sal e luz aqui nessa paróquia. Alguns amigos e familiares do padre também estiveram presentes na solenidade. A mãe do jubilando, que também presenciou o momento, fala como acolhe a caminhada de fé do filho. Eu acolho com todo o amor, carinho. Ele é muito importante na minha vida. E ele todo tempo dizendo, ele não sabia nem o que era padre. Que ele ia ser, como foi o dizer dele, uma semelhança de Deus. Que Deus ia entrar na vida dele. Ele pequenininho, com 8 anos, ele já dizia isso. Durante a solenidade foram realizadas algumas homenagens ao jubilando, que relembraram a trajetória percorrida pelo padre durante esses 25 anos do seu sacerdócio. Do dia 1º ao dia 4 de agosto foi realizada a formação anual do clero arquidiocesano de Teresina no Centro de Treinamento Padre Tony Batista. Vamos acompanhar. O evento, que já faz parte do calendário arquidiocesano, trouxe vários temas relevantes e atuais que levam a uma melhor compreensão do tema, ajudando assim os sacerdotes e diáconos a lidarem com essas temáticas no dia a dia. Se fizeram presentes no momento integrantes do clero que integram a Arquidiocese de Teresina. O arcebispo metropolitano da capital, que participou da formação, fala sobre a principal proposta desse evento. Olha, é um evento que anualmente se repete, no sentido de que nós o fazemos regularmente. Mesmo no período da pandemia, nós fizemos com distanciamento, com máscara, usamos online também para alguns momentos, mas fazemos continuadamente, anualmente, dessa forma mais compacta. Por quê? Porque sabemos que de onde se tira e não se bota, algum momento está vazio. O nosso povo tem um ditado popular muito acertado: saco vazio não se põe em pé. Nós não somos só para dar, nós precisamos receber. Aí não só da leitura, da oração, mas também do conhecimento dos outros. Os temas trabalhados no evento deste ano são Síndrome de Burnout, conhecimento, prevenção, diagnóstico e cura, direção espiritual, espiritualidade do padre diocesano e espiritualidade de São Carlos de Foucault. Uma das palestrantes da formação fala sobre a importância desse momento para que eles permaneçam realizando uma boa missão. Vamos partir do pressuposto de que o sacerdote ele é uma formação contínua. Não se está pronto. E hoje nós temos na sociedade moderna diversos desafios, inclusive pensar o seu estar no mundo, né, como sacerdote. Então, quando me veio o convite do padre Tony sobre como poderíamos tratar das questões sobre a síndrome de Burnout na vida sacerdotal, é uma vida como todo e qualquer sujeito no mundo. Também muitas tarefas, muitos afazeres e que às vezes tem um impacto tremendo, enorme, naquilo que o sujeito se compreende como um padre, né? Então, por ser padre, ele também tem as falhas, ele não vai responder a todas as demandas que a sociedade está exigindo dele. Mas ele precisa, como sacerdote, como padre, ter uma postura que diga para a comunidade o que precisa ser ouvido por ela, né? Um dos participantes da formação do clero deste ano relata sobre a necessidade de participar desse momento para o bom desempenho de sua missão. Diferente do retiro,
que é um tempo de oração, que é um tempo voltado para o seu encontro pessoal com o Senhor, a formação permanente do clero é este trocar experiência, olhar a caminhada, a fraternidade e ver que estamos no caminho certo. Mas também é um tempo de autorreflexão para podermos olhar aqueles impasses que não nos permite ser para o outro. E a formação permanente vem não como esta alta correção, mas como este apontar, este olhar, este ajudar a ser melhor do que somos. E isso é o tempo que nós vivemos, que eu estou vivendo aqui na formação permanente. E assim, após esses dias formativos, integrantes do clero arquidiocesano de Teresina se encontram mais preparados para desenvolver suas funções enquanto servos do Senhor. E já estão abertas as inscrições para a 9ª Semana Bíblica Arquidiocesana. O evento será realizado entre os dias 29 de agosto e 2 de setembro no Centro Pastoral Paulo VI e irá refletir sobre a palavra de Deus contida no livro de Josué. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana para você. E para mais informações, acesse o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. E durante todo o mês de agosto, nós vamos exibir aqui no programa Em Tuas Mãos o quadro Minha Família, Minha Base especial com a família de alguns diáconos permanentes que fazem parte da nossa arquidiocese. Nesse primeiro domingo, nós vamos conhecer o testemunho da família do diácono Giovanni Batista. Seguir qualquer vocação requer muita dedicação. Significa abdicar de escolhas individuais para permanecer firme no caminho de serviço a Deus. O diácono Giovanni, que recebeu o primeiro grau do sacramento da ordem há 5 anos, é casado há 32 anos com Isaura, com quem tem 2 filhos, Samuel e Sara. Ele vem de uma família muito católica e dessa forma sempre participou assiduamente da vida na igreja. Ele relembra um pouco de sua trajetória com a Igreja de Cristo. Aquilo que a gente chama a primeira vocação minha era ao sacerdócio, né? Passei muito tempo que na minha cabeça eu não me imaginava sendo outra coisa senão padre, né? Aí quando chegou bem perto já de ir para o seminário, inclusive, para lá terminar os estudos e prosseguir, mas desisti, fui levar a vida normal, fui estudar, fui embora para Brasília e depois voltei exatamente porque meu pai adoeceu e como eu era o mais velho, vim para ajudar minha mãe a cuidar dos irmãos mais novos, né? Aí foi quando, logo aos 22 anos, me casei. Depois que me casei, passei aí um tempo afastado da igreja, já tinha passado um bom tempo, desde que fui para Brasília, que estava afastado da igreja. E quando me casei, era ela que me chamava para ir para a igreja, né? E eu já não tinha muito interesse. Aí chegou o tempo que a gente foi e fez o SCC, e aí voltou todo aquele interesse em participar das coisas da igreja. E aí nos engajamos de tal modo que chegou e o plano de Deus não, como diz Romanos 11:29, o chamado de Deus é irrevogável, né? Era para ser mesmo, não aquilo que eu no primeiro momento pensei, mas era a mesma coisa, só que num testemunho ainda mais necessário para o nosso tempo. De um homem, pai de família e que mesmo assim descobre que é possível se dedicar à família que Deus lhe concedeu criar e também se dedicar à família e à igreja. O diácono conta também como o apoio de sua família é de extrema importância para que ele permaneça nesse caminho de serviço a Deus através do diaconato permanente. O desafio, a gente não pode criar ilusão e dizer ou pensar que é fácil, né? A gente realmente tem que se desdobrar em ser criativo, em otimizar o tempo. E muitas vezes a gente ainda não consegue, ainda tem umas coisas que ficam tanto quanto apertadas, tem outras que a gente não consegue fazer tudo aquilo que tinha programado, porque sobra atividades e falta tempo. Mas a gente vai fazendo um malabarismo aqui e ali, vai conseguindo, graças ao fato deles compreenderem e de Isaura ajudar muito, né, e de ser essa segurança de que mesmo estando ausente, mesmo estando na missão, eu sei que tudo aqui está correndo bem e isto é uma garantia e que fortalece o nosso caminhar na missão. Ele relata ainda
quais as formas que sua família vem dando esse apoio para que ele siga nessa missão. Eu creio que principalmente rezando, né, por mim, pela missão, como eu já falei anteriormente, compreendendo que essa missão a que eu me dedico é buscando, através do anúncio do Evangelho, levando Deus às pessoas através de sua palavra, transformar esse mundo num mundo melhor para ele e para os filhos deles que já começaram a chegar. Mas para seguir nessa missão do diaconato permanente, é necessário que se tenha um comum acordo entre o casal, com uma carta escrita pela esposa permitindo que ele realize esse serviço. Isaura conta como foi esse processo até que ele se tornasse diácono. Na verdade, ele não precisou falar, assim, no início, porque a gente via nas pregações dele, para onde a gente andava, no SCC, as pessoas já diziam, você é um diácono pronto. E eu via isso nele. Mas quando chegou o momento, né, todos sabem que a mulher tem que escrever uma carta, tem que permitir. Aí foi a hora que ele chegou, e aí como é? Você aceita mesmo? Eu estou na escola, chegou o momento de ir para a escola e você assina a carta? Eu digo, assino sim. E ao mesmo tempo eu fiquei muito preocupada, porque eu sabia que ele ia se ausentar mais ainda, porque mesmo antes dele ser diácono, ele já era muito dedicado à igreja. Ele andava já essa arquidiocese toda, né? Fiquei preocupada, os meninos ainda eram menores, né? Mais imaturos, mas eu segurando a barra, sendo suporte em casa para que ele possa sair e chegar, encontrá-los em paz e na paz. Por mais que tivesse toda essa preocupação, Isaura teve a compreensão necessária para entender que esse serviço era por uma causa muito maior. Desde então, ela o ajuda como pode nessa missão, tendo todo o cuidado com seus paramentos litúrgicos, conferindo a mala de viagem, todos os materiais necessários e também no suporte em casa. Às vezes a gente até se queixa, né, um pouco, porque da ausência dele, às vezes tem um aniversário, tem uma coisa que ele não pode. A gente se queixa a falta da presença dele, mas sabemos que ele está em oração e ao mesmo tempo entendemos a missão que é dele. Eu acompanho muito ele, mas entendendo que a missão é dele. A minha missão é ser suporte em casa. Para os filhos, esse serviço desempenhado pelo pai é motivo de orgulho, por ele estar ajudando outras pessoas a conhecerem a palavra do Senhor, fortificando assim a fé delas. Sara, a filha mais nova, conta como vê essa missão realizada por ele. Eu vejo como algo muito significativo, principalmente para a igreja agora, né? Que ela precisa mesmo ir onde os fiéis estão, precisam ir, como ele vai todo final de semana para Olho d'Água, para muitos interiores onde antes a igreja não chegava. Então eu vejo como uma missão muito bonita de aproximar Deus às pessoas, né? De levar a palavra de Deus. Como quando ele se ordenou, eu lembro de postar uma foto, né, com a legenda de uma música do Shalom, né? Vai, resposta, vai. Diz ao homem que ele é amado, diz ao mundo que Cristo ressuscitou. Então eu vejo meu pai como essa resposta de Deus para esse povo tão sofrido, né? Que às vezes se sente um pouco abandonado, mas que Deus está ali, olhando por eles, mandando ali o seu missionário para falar de amor, falar de paz. Sara revela ainda como é para ela a experiência de ter um pai diácono. Sendo bem sincero, é uma honra, né, ter um pai assim, porque a gente vê que ele foi uma pessoa escolhida por Deus para essa missão, mas às vezes a gente sente falta, né? Mas o meu pai, ele é muito presente, porque hoje eu tenho 28 anos, sou professora, né, já trabalho, mas todos os dias ele me deixa no trabalho. Até hoje, e busca sempre que possível. Então, essa proteção. Então, ele é um equilibrar de pratos, né? Mas ele nunca deixou nenhum prato cair, nem o daqui, nem da parte da igreja. Ele sempre está conseguindo equilibrar bem. O outro filho do diácono Giovanni, que se tornou pai recentemente, também fala sobre esse importante exemplo que tem, tanto da figura paterna, como a de servo do Senhor. É algo assim que eu admiro, porque, como minha irmã falou, eu vivo
equilibrar de pratos, que não é fácil você ter que dar conta da sua casa e também ter que dar assistência a tantas outras famílias nas comunidades que precisam também da palavra de Deus. Carla, que é nora do diácono Giovanni e recentemente se tornou mãe, dando à luz ao primeiro neto dele, relata com emoção como é fazer parte dessa família. Adentrar essa família foi uma reconstrução para mim. Eu me sinto muito abençoada. Ter conhecido seu Giovanni, Dona Isaura, através de Samuel, né? E a Sara também, que é uma ótima cunhada, é a madrinha do meu filho. Então, assim, a gente fala muito no esporte, que a gente vive muito esporte, que o exemplo arrasta. E para mim é isso aqui dentro, entendeu? O exemplo de comunidade, generosidade, solidariedade, amor deles dois, assim, mudou a minha vida. E isso, né, eu vendo o seu Giovanni ministrar, né, ele na missa, na celebração, que quando ele fecha os olhos, dá para sentir, assim, uma presença divina. Eu fico observando, né, isso. Então, assim, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter adentrado essa família e ter sido acolhida por eles também. Por isso que eu me emociono tanto, porque realmente mudou a minha vida. E é sempre com essa união, compreensão e oração que eles mantêm uma base firme na família, fazendo com que Deus adentre cada vez mais no lar, levando paz e felicidade a todos eles. E agora nós vamos para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. Venha conhecer as novas instalações da livraria Nova Aliança, que está com a estrutura renovada para te receber. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Localizada na Rua Olavo Bilac, 1259, no centro, telefone 3221-6793. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro A Serviço da Verdade, da editora Fons Sapientai. O sacerdócio atravessa atualmente uma crise profunda, tanto em relação à tarefa quanto à função de presbítero. Ser padre não é um trabalho, mas uma vocação e é um percurso de santificação. O sacerdote é um servidor de Cristo e, portanto, do próximo. Neste livro, o autor aborda a questão da decadência moral e espiritual do clero e chama a atenção para os perigos hoje existentes na igreja, o carreirismo, a mundaneidade e a notoriedade social. Para se manter o zelo do ministério, é necessário o cultivo de uma vida de oração e um forte apego à liturgia, pois é sobretudo na Santa Missa que é possível encontrar a verdadeira alegria e a razão de ser da própria vida sacerdotal. E essa foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite e faça uma boa leitura. E no nosso quadro Artista da Fé de hoje, vamos conhecer a história da Raíssa Santos, ela que faz decoração em artigos religiosos. A artista Raíssa cresceu vendo a mãe trabalhar com artes manuais. Ela, que tirava o sustento da casa trabalhando com ornamentação, manteve as filhas durante toda a infância e a juventude. Isso fez com que Raíssa se inspirasse também nessa prática. Mesmo sempre tendo contato com esse trabalho desempenhado por sua mãe, a artista começou a se dedicar, de fato, à decoração e pintura de imagens sacras há 5 anos. Ela conta com mais detalhes sobre o início dessa história. Aí eu ia fazendo, ajudando ela quando eu tinha alguma encomenda de várias santas, que a gente faz baby também. E aí, quando foi tendo várias encomendas, eu sempre ajudava ela. Aí foi chegando um tempo que ela começou a deixar de fazer e eu comecei a fazer no lugar dela. Aí, até agora, estou fazendo, vou me aperfeiçoando e vou tentando dar meu melhor, sempre tentando inovar, tentando fazer meu melhor.
Ao longo desses anos, ela foi se aperfeiçoando, estudando mais, desenvolvendo e colocando em prática novas técnicas. Tudo para entregar uma peça de qualidade na intenção que o cliente sentisse algo de especial e único. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter treinamento. Nada a gente faz, ali vai fazer a primeira vez e vai ficar bonito. Aí eu fiz a primeira vez, fiz a segunda, fiz a terceira. Aí até que comecei a fazer melhor. Depois de um tempo, eu comecei a perceber, eu acho que está faltando eu aprender mais. Aí eu fiz curso. Para a artesã, essa habilidade vai muito além da prática. É algo inexplicável, um verdadeiro dom de Deus. Raíssa revela ainda o que a mais deixa encantada com essa arte religiosa realizada por ela. Não, eu sinto assim, que eu vou fazer a santa e ela vai estar depois em outra casa, lá no altar, recebendo outras pessoas. Nesse período de produção, já passaram muitos pedidos difíceis de se fazer e que para ela foram bastante desafiadores. Mas por sempre ter muita fé, isso não fez com que ela paralisasse. Pelo contrário. Restaurar uma santa de uma igreja foi meu maior desafio. A moça, inclusive, disse que tem até outras para restaurar, porque ela gostou muito do trabalho e quer que eu arrume outras também. Assim como a arte realizada pela mãe de Raíssa foi uma inspiração para ela, a religião também seguiu pelo mesmo caminho. Desde muito nova, a artista é assídua na igreja e sempre que pode, participa das missas com a família. Minha mãe é muito católica, então ela vem puxando as filhas, né? As filhas vão vendo, vão seguindo o exemplo, mas todas as sextas-feiras a gente vai na Vila Operária assistir as novenas, sempre que pode a gente está. E é realizando essa arte sacra que Raíssa evangeliza aqueles que têm contato de alguma forma com essas imagens religiosas e ainda inspira aqueles que têm admiração por essa prática, assim como ela um dia se inspirou vendo sua mãe realizá-la. Confira agora a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor para este domingo. Dia esplendoroso, transfiguração do Senhor, domingo, dia da ressurreição de Jesus. Esses dois fatos, irmãos e irmãs que agora nos seguem pelo programa Em Tuas Mãos, esses dois fatos estão intimamente ligados. A paixão, morte e ressurreição de Jesus e a transfiguração. Esse dia nos é particularmente caro porque também hoje nós temos duas comemorações que o Santo Padre está nos chamando a atenção. Primeiro, é o aniversário de morte de São Paulo VI. Ele que tinha tanta admiração e tanta fixação na glória do ressuscitado, morreu exatamente na data em que Jesus mostra a sua glória no Tabor e que ele, quando visitou a Terra Santa, naquele dia 5 de janeiro de 64, ele contemplou a luz entrando na igrejinha do Monte Tabor, que eu já tive a ocasião de estar lá mais de uma vez, é de fato como um prenúncio desta glória eterna. Depois, nos colocou aqueles a quem nós não podemos esquecer, nossos irmãos e irmãs na fé que são perseguidos. Eles caminham como se vissem o invisível e por isso mesmo não temem a tortura, não temem a prisão, não temem o isolamento, a privação dos bens e até mesmo a própria vida. Olhe, no ano de 2021, 1.600 cristãos foram mortos por causa da fé. Isso a imprensa não fala. Isso a imprensa não fala. Mas nós temos dados com nome, lugar e data. Isso já no grande jubileu do ano 2000, o Papa São João Paulo II dizia: há um maior número de mártires
no século XX do que nos 3 primeiros séculos da Igreja. O mundo moderno não quer falar dessas coisas, porque isso significa intolerância. É intolerância religiosa. Se quer que a Igreja Católica e outras igrejas cristãs tenham tolerância com várias situações do mundo moderno que não condizem com o Evangelho, mas não mostram as intolerâncias que há em relação à nossa fé. Nós pagamos impostos, somos cidadãos do país em que nascemos e não temos direito de nos expressar. Outro pode colocar todas as suas particularidades, eu tenho que respeitar e devemos respeitar. Mas por que eu não posso ser também respeitado? Então, a intolerância religiosa gera perseguição. E a igreja hoje tem sofrido grandes perseguições, particularmente nos países muçulmanos, mas não só. Até em países que tiveram uma história de cristianismo no passado, há uma perseguição surda, mas contínua e crescente. Eis porque o dia de hoje foi escolhido pelo Santo Padre para ser um dia de oração pelos cristãos perseguidos. Eu achei maravilhosa essa intuição. Exatamente quando Jesus mostra que a glória que ele vai ser introduzido passa pela paixão e pela cruz. Porque logo que ele desce o Tabor, conversando com os discípulos, depois daquele maravilhoso demonstrativo da sua glória, ele vai falando da sua paixão. Quer dizer, não há glória sem cruz. E também a cruz de Cristo está associada à glória. Na cruz ele já está conquistando a glória e já vence a própria morte e já vence o próprio mal. Por isso, neste dia da transfiguração, nós olhamos para Jesus como aquele que é o mestre apontado por Moisés, que trazia a lei. Ele traz a orientação da vida. Muitos chamam Jesus de mestre, mas será que a gente se deixa guiar por ele para chamá-lo de mestre? Ao lado dele estava também Elias, o profeta. Jesus é o que fala em nome de Deus, mas não só fala em nome de, ele é o próprio Deus falando. Ele diz, quem me ouve, ouve meu Pai que me enviou. É assim que nós vamos terminando esse nosso programa, querendo fazer como foi ouvido no momento da transfiguração no Tabor. Este é meu filho amado, escutai-o. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui, que nós possamos intensificar as nossas orações pelas vocações e que nós saibamos acolher o chamado de Cristo em nossas vidas. A você, uma excelente semana e até o próximo domingo.